A arte nunca nasce pronta. Ela é feita de etapas, tentativas, desvios. E aqui, no Rastro Criativo, a gente segue esses caminhos. Vasculha as etapas de criação, os bastidores e as inquietações até a obra final. Eu sou Sabrina Lento Mourão e nessa primeira temporada convido você a conhecer de perto o universo de 10 artistas incríveis de Caruaru. Hoje o Rastro Criativo entrevista ela, que é artista visual e grafiteira residente em Caruaru há mais de 10 anos. Autodidata, ela experimenta várias técnicas e suportes para trazer ao mundo sua arte com personagens icônicas e cores vibrantes. Ela já viajou por vários estados como grafiteira convidada e recentemente foi uma das idealizadoras do projeto As Minas Pintam, que trouxe mulheres artistas de vários lugares do Brasil para grafitar e revitalizar os muros do bairro das Rendeiras, em Caruaru. Yasmina, o que te move a criar? Eu sou Yasmin, sou nascida em São Paulo, moro em Caruaru há 10 anos, onde nasceu Yasmina. Yasmina é um produto, é um artista de Caruaru, de Pernambuco. Não tem mais muito o que falar, você já disse boa parte da minha trajetória, mas é importante ressaltar o papel que eu consigo exercer dentro do nosso território, uma das poucas mulheres que conseguiu trazer, tanto estar no grafite, quanto estar comercialmente aparecendo, se destacando em Caruaru, com as secretarias de educação, ativa nas escolas, nos CMEs, com a Secretaria da Mulher em diversos equipamentos de combate à violência contra a mulher, que foi o meu primeiro intuito, ir para a rua era para trazer força e tal, então é muito importante destacar esses pontos daqui da cidade também. É isso que te move a criar? Então, recentemente me perguntaram isso, minha terapeuta me perguntou, mas aí o que você, por que você faz isso, que você tem se sentido dessa forma? E eu fiquei pensando, por que eu faço isso, O que é isso que me faz levantar todos os dias, porque é uma coisa que eu já adotei como propósito da minha vida. Não tem nada que eu não faça pelo grafite, pela arte, principalmente por e para mulheres. Então, eu acho que eu comecei a pintar porque eu queria me expressar, e achei que era muito importante trazer força e coragem, que é de prática que tem em todos os meus trabalhos. A maioria, sempre eu coloco uma palavra, a primeira é coragem, porque a gente tem que ter muita coragem para levantar todo dia e trabalhar com arte, que é bem difícil, é uma luta bem árdua. Mas As Minas Pintam foi uma das maiores provas da minha carreira que vale a pena. Cada esforço desse vale a pena. Trazer destaque para a cultura popular, com grafite feminino, trazendo pessoas para acessarem as nossas culturas também. Todo esforço vale a pena por isso, sabe? E eu comecei só fazendo a minha personagem e com o tempo ela foi criando mais significado para mim antes mesmo de eu saber. Eu colocava as palavras porque é bonito, é estéril. Mas se não fosse todos os dias com força, com coragem, com amor, com carinho, com apoio, que são palavras que permeiam as personagens, não seria possível, porque, como eu disse, é uma luta muito bem árdua, Tá trabalhando todo dia com isso, e às vezes leva uns desacertos, mas o amor pelo grafite, pelo hip hop é o que mantém a gente no pulso. Como é que surgiu esse teu primeiro contato com grafite? Tu lembra o que te encantou nesse universo a ponto de tu decidir que isso vai ser minha carreira? Então, acho isso é uma loucura, porque a gente só vai percebendo depois, quando você olha para trás. Quando você está fazendo, parece natural, mas quando você olha, você vê... Porque, como eu disse, eu sou de São Paulo, e lá é muito comum. Em escolas, em tudo, é muito comum. E eu não estava nem aí. Eu nem tinha percebido, até... Vim pra cá e de um tempo, quando eu vi, comecei a ver, eu vi pouco. E quando eu voltei de novo em São Paulo para visitar meu pai, eu falei, que loucura, que contraste. Até quando você vai em Recife, você vê muito mais ativamente, E eu fiquei, meu Deus. E eu queria fazer moda. Tinha nada a ver com grafite, tinha nada a ver com nada. Eu queria fazer moda. E aí depois de um tempo, não cursei, mas aí eu conheci a galera e comecei a pintar. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui é interessante. Aí o primeiro trampo que eu fiz foi em 2019. Em 7 de julho de 2019, porque recentemente eu fui procurar essa data, que eu não sabia qual era essa data, e eu sei qual é o trampo, que é um Lute Como Uma Garota. Isso aí já diz várias coisas. Então, era um Lute Como Uma Garota, que virou um sticker, que depois eu fiz letra, e depois eu comecei a fazer personagem, e aí eu permeio entre letra e personagem, porque letra é uma coisa mais íntima. Não é uma coisa que muita gente paga para fazer uma letra de grafite.
Você me paga para fazer um ambiente, umas personagens que dão mais, são mais lúdicas, mas para fazer uma letra de grafite que tem uma linguagem muito específica, é bem mais complicado. E é o que eu acho mais legal do autoral. Quando eu tenho a oportunidade de ir para um lugar e fazer o meu trabalho, eu quero, a maioria das vezes, fazer uma letra. Mas como eu tenho mais prática em fazer personagens, às vezes fica entre esse meio termo. Mas desde esse dia, assim, eu vi aquela união, eu não tinha nada, eu cheguei com uns pincel de pela e um sonho, mas várias pessoas me emprestaram tinta, emprestam pigmento, e não sei o que, não, faz assim e tal. Então ali eu já vi, tipo, aquela conexão, aquela ajuda de todo mundo, aquele apoio, e eu só consegui querer mais. Depois começou com o sticker, que é uma forma mais fácil da gente se disseminar por todos os lugares. O sticker, aí a personagem foi criando forma, né? Ela já passou por uma mudança assim, de 1.000.000%. E todo ano eu invento um negócio diferente, todo ano, porque vai criando mais intimidade com essa persona, né? Que reflete a minha pessoa, sem querer e querendo, né? Tuas obras sempre trazem essas cores vibrantes e essas personagens femininas. O que te inspira na hora de criar essa personagem? É porque algumas se parecem bastante. Eu vejo um muro, isso que a Yasmin fez, viu? E é muito interessante, porque tu já tem, é como se fosse uma identidade visual. É uma imagem, mas é também tua assinatura. De onde é que ela surgiu? Então, quando eu sempre desenhei, porque eu queria desenhar moda, né? Então eu sempre desenhava personagens, então eu tinha muito aquela referência das Bratz, de maximalismo. Eu desenhando personagem e cor de pele. Cor de pele eu digo assim, né? Tons de marrons. E eu, não é isso. E aí eu tinha uma posca laranja, por qualquer motivo que fosse que eu tinha comprado, aí eu pintei de laranja e fiz, não tem como não ser isso. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui necessitando de ter mais etnias representadas pelo meu trabalho. E aí eu fiquei, se a personagem, eu me considero uma mulher parda. Então, se uma personagem parda é laranja, uma mulher realmente preta, seria que cor? Aí eu gostei muito de fazer de roxo. Minhas mulheres passam essa identidade de mulheres negras, pretas, sempre são tonalidades de roxo, né? Aí eu acho que pessoas brancas, né, tem essas tonalidades rosada, essas rosinhas. E as outras cores foram tomando seus lugares, né, com cada tipo de etnia diferente. Então, eu gosto de ir para esse lado colorido, mas eu também tenho passado por algumas mudanças, porque eu acho que é necessário a gente estar sempre se reavaliando, né? Eu gosto muito das tonalidades fortes, mas em alguns momentos eu sou obrigada a trazer as personagens para tons de pele reais, para poder trazer uma outra identificação, né? Porque uma colega uma vez falou assim, tô pintando de cabelo liso, eu tô passada, agora eu me sinto identificada, porque eu me retrato e eu tenho cabelos cacheados. Eu nunca tinha pensado nisso, que pessoas que têm cabelo liso, de repente, não se vê tão, assim, se entende ali como mulher, mas não se vê representada. Então, eu também tento sempre trazer as tranças, blacks, cabelo liso, franja, careca, tudo para a gente conseguir acolher todas as mulheres, que é a minha intenção, né? Isso é interessante. Isso falou de uma mulher de cabelo liso não se sentir representada, porque talvez ela não se sinta representada especificamente na tua arte, né? Mas mercadologicamente existe um mundo só existe de mulheres de cabelo liso. Mulheres brancas de cabelo liso. Eu não representei as mulheres brancas nesse momento, mas estou sempre representando mulheres porque é o meu intuito, né? Aí a personagem parecer comigo, não tem como não ser, porque uma vez perguntaram, mas por que só parece com você? Eu falei, porque eu só me conheço. Se conheço, só me conheço. Então, eu só consigo representar o que eu conheço, que seria eu mesma. Aí fiquei pensando nisso. Eu fui sagaz nessa hora, mas eu fiquei pensando, né? Realmente, eu só consigo ir de mim para frente, né? Quando você me traz, eu queria que você me representasse. Aí eu vou te conhecer, vou ver suas características, e aí é outra questão. Mas quando eu estou pintando na rua, eu só estou me expressando. Se você se identifica com a palavra que eu estou pregando, aí já é outro ponto. Isso é interessante também, porque tu disse que é autodidata. Eu sou autodidata em várias coisas. Percebo que isso do autodidatismo faz com que, às vezes, a gente seja muito autocentrado. A gente aprende só e, às vezes, a gente consegue representar muito a gente, porque nós passamos por aqueles processos sozinhas. Tu acha que isso tem a ver? Eu acho. A gente é autodidata, muito massa, eu aprendo fazendo, não aprendo o que, mas tem hora que a gente devia, que agora
Não, é coisa mais centrada, né? E até isso, né? Da gente ser tão... Por exemplo, não que as coisas sejam mais fáceis para quem... Ou por outras formas de estudo, mas a gente sempre aprende de jeito mais difícil, né? Que a gente aprende sozinha, a gente não aprende com ninguém ensinando, a gente aprende tipo, sozinha. Às vezes a gente faz caminhos mais longos, né? Exatamente. Para chegar em um local que as pessoas antes um pontinho. Era só se inscrever lá na aula. Ou mulher. Mas também, aqui em Caruaru não teve oficinas de grafite do tempo que eu me formei para cá. Tipo, tem? Claro que tem, mas eu tô dizendo assim, num contexto... a nível de Recife, por exemplo, que é frequentemente tendo. Aqui, quando tem na escola, aí é para aquela classe daquela escola, não é uma oficina aberta. Então, é um conhecimento que a gente não tem tanto acesso. Nem a gente das Minas Collabs ainda conseguiu realmente fazer uma oficina aberta para trazer essa vivência para pessoas no geral. Então, é tipo uma construção também. Não dá para a gente acessar tudo, mas o que a gente poderia, a gente... Era interessante ser essa página, né? Como é para tu ocupar os muros de Caruaru e de outros lugares do Brasil com as tuas imagens? Tu sente diferença, tipo, quando tu vai pintar uma parada aqui em Caruaru, quando tu vai, sei lá, para Bahia, para São Paulo pintar, tu sente que tu se expressa diferente também? Então, porque aqui em Caruaru eu tenho um nome a zelar. Não que fora não, né? Mas aqui em Caruaru, por exemplo, eu não posso sair pintando em qualquer lugar. Tipo, eu não posso tanto... E para essa variável do grafite, que é realmente o vandal. O picho, né? Tem o picho e tem o vandal, né? O vandal é tipo você pintar onde ninguém te autorizou. Uhum. Pode ter, pode não ter autorização. E o picho também. Também não posso colocar, a gente chama de botar nome. Eu não posso botar nome em qualquer lugar, porque aí eu boto nome aqui no meio do centro. Essa é as meninas que pintam para a prefeitura, que fez não sei o que lá na escola. Entendeu? Aí não vai pegar tão legal para mim. Então, aqui eu procuro tanto fazer trabalhos com autorização e não faço picho, porque eu tenho que pensar no meu ganha-pão, né? Que ninguém vai querer... Se alguém me questionar por que eu não pinto na rua, essa pessoa não vai lá botar comida na minha mesa, né? Então eu tenho que zelar sempre por isso. Quando eu estou em outras cidades, eu já posso ser um artista livre, por assim dizer, né? Eu ainda vou estar me representando Caruaru, mas eu tenho mais liberdade. Eu posso pintar o que eu quiser, posso fazer a letra que eu quero. Se for o caso de sair com a galera para botar nome na rua, eu posso ir sem essa preocupação toda. E também porque Caruaru é uma cidade bem pequena, né? Não tem nada que a pessoa faça. Aconteceu a situação lá da CAGEP. A gente marcou um dia de mutirão, porque ela sempre foi pintada, sempre foi grafitada, desde que é abandonado. E aí colocaram uma propaganda. E aí a gente tirou a propaganda, porque a gente estava lá primeiro. A propaganda não tinha também autorização para estar lá. E a gente tirou a propaganda e pintou. Pois... No outro dia, chegou mensagem no meu WhatsApp, querendo saber como é que resolvia a situação da publicidade da pessoa. Mas não foi nem eu que pintei onde estava a publicidade, não fui eu que tirei, mas foi o primeiro nome que essa pessoa ligou. Então, quando a gente trabalha com grafite, a gente tem que ter muito mais cuidado com o que a gente está fazendo com o nosso nome, né? Só se eu criasse outro nome, é meu trabalho. Eu já não estou fazendo meu trabalho, quem dirá esse outro trabalho, né? E aí é tipo isso, né? O picho, ele tem esse respeito, porque eles são pessoas que realmente botam a cara a tapa. Precisa que ser dessa identidade anônima, porque é daí que eles, né, pode ser seu vizinho, ou pode ser uma pessoa que trabalha na sua escola, mas ninguém vai saber a identidade daquele artista, porque é sobre isso, é sobre você saber o nome e não saber a pessoa. E o grafite, comercialmente, principalmente quando eu trabalho, não é tanto para essa vertente. Em um cenário em que a rua ainda é majoritariamente ocupada por homens, como tu enxerga o papel do grafite feito por mulheres? A resistência, né? Porque homens também não têm as mesmas obrigações que a gente tem, as responsabilidades, né? Eu ainda tenho o privilégio de ser uma mulher que não tem filhos, não tenho... É um relacionamento que me comprometa, sabe? Então, tenho uma rede de apoio, sou rede de apoio também para minha mãe. Então, eu não tenho tantas responsabilidades externas que me privassem de fazer o grafite, como a arte também. Como trabalho, é outro setor, né? Aqui em Caruaru, quando eu comecei, eu me senti bem acolhida. Eu não tive esse problema, assim, o menino não me deixa pintar, ou não me chama. Não, a galera que sempre foi bem acolhedora. Mas quando a gente sai, a gente vê outras experiências, troca com outras mulheres, que isso é uma das coisas mais massas de tudo. Essas viagens, fui no Pará, pintei, mas eu conheci várias pessoas, troquei várias ideias, e aí a gente acessa outras realidades e outras vivências. Que esse é o importante, principalmente a gente... Mulheres, principalmente que se relacionam com homens, saber o que acontece, saber de fulano, de ciclano,
Não só pelo ato da fofoca edificante, mas também para saber quais são as pessoas que se envolvem, que não é tão massa. Se a gente não conversar entre a gente, essas conversas não chegam em lugar nenhum. Não vai saber que fulano é agressor até a mulher violentada falar. Então a gente tem que sempre estar trocando com essas pessoas, né? Então é muito importante essas conexões. A gente é sempre cobrada a mais, né? A menina tá pintando, eu pinto mais ou menos, porque é mulher, porque não tem muito tempo. Teve até um tempo que teve um grafiteiro de São Paulo que fez uma exposição, chamou Uma Unidade de Mulher, e tipo, disse, é porque realmente as mulheres, elas têm que cuidar de outras coisas, né? Não tem que ter tempo de fazer as unhas, aí foi todo um bafafá nacional, né? Porque a gente faz as unhas, faz os cílios, faz o cabelo e faz grafite. E muito bem, obrigada. Então, a gente, às vezes, tem que sempre estar se provando e sempre estar reafirmando. Tem a sua passada de mulheres que ficam nesse movimento de sempre estar afirmando nosso lugar, em nossa luta e tal, mas também tem as mulheres que podem só pintar por pintar, como um homem. Só pintar porque eu quero pintar, não é porque eu estou resistindo. Não, eu só quero pintar na rua e não quero que tenha todo esse inflame, mas que tem essa parcela de necessidade também, né? Da gente estar ali afirmando, olha, eu sou mulher, viu? Sou mulher, tô aqui, tô arrasando e abalando, porque senão passa despercebido, né? Aí fica como se a gente tivesse igual, a régua nunca vai ficar igual. Vamos falar um pouco das Minas Pintam, que foi um projeto muito interessante. E tu já participou de vários outros projetos, tu foi como grafiteira em vários lugares, mas uma das coisas que eu percebi, né, nas Minas Pintam, as meninas deram vários relatos, né, de como foi interessante para elas estarem entre mulheres, só mulheres grafitando, e como foi mesmo a experiência do ambiente, de uma cuidando da outra, de uma se importando com a outra e dando suporte na produção dos grafites e dos murais. Como foi que surgiu a ideia de reunir essas mulheres do Brasil todo para virem fazer essa intervenção nas rendeiras? Então, eu fui para o meu primeiro festival de grafite em 2023, que foi o Grafigês, aqui no interior, né, de Araripina, no sertão. E aí foi quando eu comecei aí, foi massa, vai esse rolê, né? Você chama uma galera, você seleciona um pessoal, eles vêm, pinta, a gente troca, conhece pessoas de vários sotaques, várias etnias, várias culturas, né? Que legal isso. Aí eu comecei a acessar mais festivais, comecei a me inscrever, fui selecionada para alguns. Já fui uns que eu não fui nem selecionada, mas disseram que eu podia ir, eu fui. Só o primeiro que eu fui dessa forma foi o BTC, que é o Bahia de Todas as Cores. Que eu não tinha sido selecionada porque eles tinham usado uma lista da pandemia. Como não teve, eles pegaram aquele mesmo pessoal e chamou de novo. Eu falei, mas se eu quiser ir, eu posso ir, vai ter onde eu dormir? Eu disse, não, tem, vai ter onde você dormir. A gente só não pode te oferecer todos os suportes, né? O suporte e privilégio que a gente dá para os artistas selecionados, mas se você quiser vir, você vai ter onde dormir. Que isso aí já para mim já é o 10 de tudo, né? Porque você pensa, vou para outro estado. A primeira coisa que você pensa, onde é que eu vou ficar? E eu já teria onde ficar, o resto a gente corria atrás. Então eu peguei no dia do meu aniversário, fui para a Bahia, para o primeiro festival fora do estado que eu fui, porque antes eu já tinha ido tanto para o Grafgesso, quanto Pão e Tinta, quanto Cores Femininas, que é também um festival de grafite feminino de Recife, que acontece lá no Topó. Só que ela tem lá toda uma vivência, porque, como eu disse, né, a gente tem um festival de grafite, você vai selecionado, vai lá pintar, troca ideias, só que tem alguns que oferecem vivências para além disso, da pintura. Daí eu cheguei lá, tinha uma programação, eu falei, nossa, mas a gente vai pintar tão pouco, ou tipo, é só um mutirão, porque o mutirão é uma forma reduzida, não é um festival, é só que a gente se junta, consegue uns muros, faz aquela inteira de material e pinta. E o festival não, o festival te dá suporte, te dá material e tal. Me fala, a gente vai pintar tão pouco. E aí, a primeira conversa que elas têm é que, gente, a gente aqui, né, para quem não conhece, é uma ONG, né, que é o Cores do Amanhã, que dá suporte nessa comunidade, principalmente quando estava tendo aquelas chuvas bem pesadas no Recife, né, ali foi um lugar que muita gente se amparou. E aqui a gente, né, zela pela vivência, pela troca de vocês. E aí até é um dos pontos do Cores, é que a gente visita presídios. A gente vai aos presídios, conhece aquelas pessoas que estão lá, a gente faz intervenções. Presídios femininos ou masculinos? Os dois, a gente foi para 2 nesse que eu fui, né, porque teve outras edições já. E aí a gente visitou o presídio feminino, fez uma pintura lá, né, trocou umas ideias, não podia trocar tantas ideias também, mas teve uma troca, a gente vê aquela realidade, levar atividades para elas fazer, porque, assim, né, você está preso, você não faz nada, fica lá existindo. Então, tipo,
A gente leva uma apresentação de dança das meninas do break, do pessoal da capoeira também, que é uma das coisas que tem no Cores. Então, é de proporcionar uma vivência. Eu só entendi isso quando acabou o evento. Eu fiquei... não é só sobre pintar, né? Porque eu fui entrando no movimento aos poucos, né? Eu não sou uma pessoa criada dentro do hip hop, uma pessoa que teve sempre acesso ao hip hop. Tanto porque aqui em Caruaru também é uma cena pequena, né? A maioria dos elementos são separados. A gente se junta, faz um evento e se separa. Então, assim, a gente tem construído essa conexão um pouco mais interessante, né? Até com os editais também a gente consegue proporcionar isso, porque ninguém faz muita coisa. Mas eu fui para vários eventos e eu ia contando para a Amanda e a gente ia fazer um em Caruaru, né? Vamos, um dia desse a gente faz, né? E aí, quando a gente começou a pensar isso, a gente viu que eu também não tinha capacidade para escrever sobre isso. Porque eu sei ir para o evento, eu vejo lá, tem um evento que a alimentação não foi tão boa, teve um evento que o material não foi isso. Você vai criando ali você vai entendendo como é que funciona, né? Mas como é que eu escrevo isso? Que aí foi quando eu fiz a primeira formação na Secretaria da Mulher, com uma moça de Recife, e aí eu fiz, mas foi tipo 2 dias, 4 horas de 2 dias, pouquíssimo. E aí depois teve aquele do armazém, né, que foi com Cacau, com Esté e tal. Aí já foi outra visão, ali eu já entendi o que era produção cultural. E que eu podia fazer muita coisa, mas também não podia fazer muita coisa. De entender que a gente tem que criar uma equipe, que a gente tem que procurar, tem que entender, tem que pensar em tudo. Né? E aí, ainda assim, a gente já começou a pensar. E aí eu já estava participando do Resgate Suas Cores, que é um coletivo que a gente misto, né? Então a gente fez alguns mutirões, fez a primeira edição do Resgate no Vicente Monteiro, que foi mais ou menos como um mutirão. A gente ainda conseguiu um lugar para a galera dormir, conseguiu comida e tal, eles ficaram 2 dias. Mas nesse dia, tentei organizar tudo que eu podia e no dia eu fui para Recife participar do Cores, que aí foi esse misto de informações, né? E aí a gente fez mais uma edição do Resgate, que aconteceu lá no CAIC, só que aí eu já tinha mais formação, né? E aí eu falei, não, agora eu e a Amanda já estavam construindo isso. Teve só mais um cursinho para a gente conseguir entender realmente, que foi com a Amanda Nascimento, né, da Círculos. E aí a gente, então agora, aí a gente se inscreveu, pensou como seria, onde seria. E a gente já tinha uma comunicação com o Boitiratema. A gente pintou lá na sede deles para fazer o filme, para eles gravarem um filme, e depois a gente pintou de livre espontânea vontade também o casarão, que estava sendo retomado por seu Roberto, né? Estava lá abandonado pelo poder público, e seu Roberto revitalizou lá, trouxe de volta toda a cultura que é daquele casarão, né, das rendeiras. E a gente só não tem outro lugar para ser se não for no Boitiratema e com o seu Roberto, que é um patrimônio vivo, é um cara que, se você pudesse, uma pessoa da cultura de Caruaru, é seu Roberto, é a pessoa mais assim, cheia de vida. E ele, assim, a gente conversando, uma troca da gente, estavam os 3 chorando. Que a gente estava falando, né, que a gente estava querendo construir essa ideia das Minas Collab e tal, mas que a gente estava, né, com um pouco de dificuldade, e ele disse uma coisa que depois até ele disse que não lembrava disso mais, mas que é uma coisa que é tão dele que ele só disserta o conhecimento dele e a gente só absorve. Que a gente está plantando uma semente de uma árvore que a gente não vai colher a sombra. Então, a gente está construindo um negócio que a gente não vai colher totalmente os frutos, mas alguém precisa fazer essa construção, né? Então, a gente começou a fazer isso, começou a organizar, ver os profissionais, e aí abriu as inscrições para as artistas. A gente foi aprovada com louvor na PENAB, né? A gente teve os pareceristas, né, eles dão um texto final, né? Então, o texto foi muito acolhedor, porque a gente escreveu assim, no medo e na coragem, com medo e com coragem. Mas a gente ficou meio naquela, né? Se a gente... Mas a nota foi boa, mas o texto que eles dissertaram sobre o projeto foi melhor ainda. Então, reafirmou tudo que a gente estava fazendo, né? A capacidade que a gente tinha para fazer aquilo. E aí, todo o meu conhecimento com festivais, o conhecimento que a gente adquiriu sobre produção cultural, resultou nas Minas Collab, que reuniu mais de 30 artistas em Caruaru, do país inteiro, pintando da sede do Boitiratema até o bairro São José todo, né? Então, foi muito importante esses feedbacks positivos, né? A gente tentou pensar em todos os detalhes possíveis. Assim, a gente achou que estava até inventando problema, mas depois, quando a gente vai para outros lugares, a gente vê que a gente não estava inventando tanta coisa assim, né? Estavam criando soluções. Então a gente
conseguiu fazer uma equipe muito massa para atender todas as demandas que a gente imaginou, né? Tipo, não tinha nenhum momento que não dava para você acessar o alojamento, porque sempre tinha gente lá, sempre tinha o que comer e o lugar para dormir. E a locomoção a gente tentou fazer que não ficasse muito distante de nada, para a gente nem perder tempo andando, nem ter que ficar gastando com Uber e tal, deixar isso, né, muito aberto. Mas foi muito importante, né? Minha mãe fez parte da equipe e foi muito massa porque eu trouxe ela para o meu mundo. Ela acompanha, ela se orgulha, ela sempre fala, eu passo até vergonha às vezes, né? Que ela, do nada, ela só, mas é minha filha aqui, ó, que é a artista que pintou e aconteceu. Eu falo, mulher, ninguém nem perguntou, mas é uma mãe orgulhosa, né? Porque ela teve toda a sua luta para chegar onde a gente chegou, eu e meu irmão, né? Então, quando eu coloquei ela lá dentro, eu coloquei ela Edivânia. Ela saiu Yasmãe, porque ela ganhou esse apelido lá, ela adorou. Ela tinha um crachá que estava escrito o nome dela, ela fez eu trocar o nome, botar o do Yasmãe, porque ali ela era Yasmãe, e era uma mãe cuidando de todo mundo, que é o que eu gostaria de chegar em um lugar e ter. Uma mãe cuidando de mim. Ter uma mãe cuidando do filho não é qualquer coisa. Não é um supervisor, não é né? É uma mãe cuidando de você. Então, a alimentação, precisasse de qualquer coisa, ela estava ali. As meninas se sentiram muito acolhidas, né? Nós fizemos de tudo para também ninguém da equipe passasse sufoco, né? A gente também deixou muito aberto para as mães que trouxessem seus filhos, se fosse necessário, se fosse preciso que trouxessem, a gente tinha o apoio. Porque às vezes acontece, a pessoa, não, a gente vai ter uma recreação. Mas é tipo uma oficina ali de 2 horas e depois a criança está lá solta de novo. Então, tipo, como é que essa mãe que veio prestigiar o evento vai pintar se ela está cuidando do filho dela? Então, a gente teve esse cuidado, né? Liz, que é de Petrolina, trouxe a filha dela, Violeta, e ela ficou todo o tempo com Caracol, que foi uma das nossas cuidadoras, que Carol também é uma das maiores representantes do hip-hop de Caruaru, com toda certeza, que a mulher rima, ela dança, ela pinta, ela produz, ela faz tudo. Então, ela ficou todo o evento com Violeta, só não de noite, porque de noite era um espaço, um horário livre. A nossa equipe só trabalhava um determinado horário. Mas durante o dia, Liz não teve nenhum estresse com ficar com minha filha, não sei o que, não. Todo momento ela estava segurada, que a filha dela estava cuidada e muito bem cuidada. E até as pessoas que receberam essas artes, né? Porque a dona da casa que Liz pintou é uma mãe solteira, estava criando seu filho, enfrentando todas as dificuldades, né? Ela mora numa casa sem muro, então tem toda aquela insegurança, né, e tal. E aí ela se sentiu muito acolhida pela arte de Liz. E a gente não fez isso propositalmente. Isso aconteceu. Tipo, ele disse que queria um muro assim, eu vou botar eles lá. Nem pensei nisso, né? Porque a Débora, ela só teve a boa vontade de disponibilizar o muro dela, mas a gente não trocou tantas ideias assim, porque em produção cultural a gente corre muito, né? A gente também não teve tanto tempo de conhecer tão bem o território que a gente estava acessando, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu, né? A gente também teve o cuidado de uma pessoa que faz realismo como expressão do grafite, pintar na rua da família do Boitiratema, que foi Octa, da Bahia, que fez o rosto de Dona Lindaura, que quem não chorou não estava lá. Só isso. Porque falando, e toda hora passa o irmão, passa o primo, passa o sobrinho, passa um neto e vê o olhar e aquele cuidado, foi muito tocante também. Então foi muito emocionante e só afirma que a gente está no caminho certo. Qual foi o impacto dessa ação para o bairro e para as artistas? Tipo, a gente tem que legal, seu evento, foi massa, tchau. Não, a gente não teve isso. A gente teve uma frequência de elogios. Toda hora, todo dia, acabou o evento, outra pessoa de outro estado vem falar, nossa, fiquei sabendo que seu evento foi tudo, e eu calada. Né? Então, isso aí para mim já foi, porque a gente às vezes é meio negligenciado nos eventos, porque as coisas acontecem, às vezes a gente conta com um apoiador, o apoiador some, a gente pensa em fazer alguma coisa com a equipe, alguém da equipe não chega, ou a gente não consegue dar conta, porque às vezes a gente chama mais gente do que a gente pode. Esse foi um ponto que a gente teve que ser bem rígida, tipo, a gente selecionou 30 artistas, a gente só vai dar conta de 30 artistas. Como eu fui para o BTC, mas eu posso ir só para... Não pode, porque a gente está fazendo o primeiro evento, a gente tentou se atentar ao simples, para não ser muito grande. Tipo, a menina prometeu que ia fazer acontecer, foi uma bosta. Então a gente tem que se atentar a fazer no mínimo, no micro, para conseguir chegar no macro, né? Então, eu acho que o feedback foi muito positivo, para além do que a gente pensou. A gente queria fazer um evento massa, a gente fez um evento sensacional, porque a energia da cultural foi muito boa. Eu fiquei passada. Eu dancei.
eu sou uma pilha de nervo, não consigo nem raciocinar. E até a gente dançou lá como se estivesse aproveitando a festa junto com os participantes, né? Então foi muito massa. A gente proporcionou para esse bairro que não tinha quase nenhuma pintura, quase porque a gente já tinha pintado a creche que tem lá, que é o Pinheirão, mas foi uma verba da escola, né? Era um trabalho, e é um trabalho que estava lá desde 2021, então já estava até todo acabado. Então a gente trouxe na base de uns 40 murais novos para essa comunidade. Então todo mundo agora, todo dia, acessa todos esses murais que a gente fez, cheio de cor, cheio de significado, com respeito, com carinho. Todos que receberam a gente, porque a gente levou alguns nãos também, portas na cara, mas todo mundo que recebeu a gente teve essa troca, e a gente até hoje ainda está para ver algum feedback ruim de qualquer coisa, e a gente não recebeu nem de onde a gente achou que ia receber. Porque tem pessoas que têm preconceito religioso e acham que o Boitiratema tem algo a ver com religião de matriz africana, e que mesmo que se tivesse, né, mas a gente recebeu uns nãos por isso, só por ignorância das pessoas, a gente ia lá bater boca, a gente ia bater lá, mas São Roberto disse, não, minha filha, não tem pra que isso. O que é nosso, acha a gente. Então a gente deixou a pessoa com a ignorância dela lá e fez os murais do mesmo jeito e ainda maior, porque no dia saiu mais gente querendo. Mas pinta aqui, mas não sei o que. Eu falei, agora não vou pintar. E aí a gente deixou todos esses muros que as pessoas autorizaram depois, marcados pra gente que não pinta. A organização não pode fazer pintura, né? Se eu tô aqui organizando a comida, como é que eu vou estar pintando também? Então a gente deixou esses murais que foram autorizados por chamamento o evento, para a gente da equipe, depois de lazer, ir lá pintar também, para ser a nossa contribuição no primeiro as meninas pintam. Vocês foram pintar depois? Já fomos uma vez, já vamos marcando a terceira já. Qual foi a tua memória assim, mais forte desse projeto? Eu acho que foi um momento bem específico, que a gente, no segundo dia do evento, já no final, o que estava finalizando, e aí a gente levou o seu Pelé, que é o irmão do seu Roberto, que ele já está bem debilitado pela doença, né? Levou lá para ver o mural de Dona Lindaura. E aí, o chororô de leves, né? Porque foi seu Roberto expressando a alegria dele, Dona Zézia, seu Pelé. Seu Pelé fala bem limitadamente, mas os olhos dele enchendo de água já diz muita coisa, né? E aí tava também Natê, que é grafiteira de Recife, Witch, que é uma grafiteira da Paraíba, que veio dessa forma que a gente veio sem ser selecionada, mas a gente tinha conseguido um privilégio, né? Pelo menos ela ficar no alojamento e tal, algumas coisas. E aí as duas são grandes nomes, né? Tem mais de 10 anos no grafite, e falando como foi importante a gente fazer esse evento, como foi importante a nossa parceria com a cultura popular, porque ambas são da cultura popular, né? O Witch tem uma questão com a capoeira, Natê tem uma questão com maracatu, e elas não conseguiam fazer essa mesma conexão, de juntar tudo, dar o valor justo para a cultura popular também, que é uma coisa que a gente não tem tanto acesso, mas, né, foi muito emocionante elas falando da própria cultura, e elas saíram da cultura delas porque não conseguiam ver rentabilidade de trabalhar, e elas trabalham com grafite, e estar em um evento que estava valorizando a cultura popular, enaltecendo o grafite feminino, por mulheres jovens na cena, né, porque eu e a Amanda eu tenho uns 6 anos, a Amanda tem uns 3 de grafite, então a gente já com essa potência de fazer acontecer, foi um momento que eu só não chorei porque já estava seca, mas foi muito importante aquele feedback de pessoas tão importantes, né? Só federadas da cultura. Então esse momento foi bem importante. Quem é a artista visual ou artista urbana que tu mais admira? Eu tenho que dizer Natê, porque é uma pessoa que sensacional. Natê Ferreira, de Recife. E se tu pudesse conversar com uma mulher artista, viva ou morta, quem seria? Eu gostaria que fosse a primeira grafiteira de Caruaru. Eu não sei quem é, mas eu sei que ela existiu e eu queria saber dela, o que foi que aconteceu. Qual é o traço da tua personalidade que mais aparece no teu grafite? Eu acho que é a coragem. Em outro momento talvez eu não respondesse isso, mas ultimamente eu tenho percebido, né, que existe muita coragem em estar e em fazer o que eu tenho feito intuitivamente.
né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, nossa, que coragem de viajar sozinha. Eu fico, se eu não for fazer, eu vou cumprir. Mas tem gente que não tem esse senso, né? Então, minha mãe me deu muita independência, então eu sou uma pessoa meio bem cagona, mas muito corajosa também. E o que o grafite te ensinou sobre tu mesma? Que eu posso acessar muito mais do que eu penso. Às vezes as coisas acontecem sem a gente nem programar, sem perceber. Tipo, eu fui pro Ruais, que é no Piauí, conheci várias pessoas. E uma pessoa que eu conheci rapidamente, que eu troquei uma ideia, no outro ano me chamou para fazer parte de um projeto incrível, e eu nem tinha pensado nisso, eu só dei um adesivo e troquei uma ideia e pronto. Então, tipo assim, a gente ter cinto de ir para as coisas e acontece. Se você vai, acontece. Não tem como não, sabe? Acho que é isso. Piauí é top. Piauí é top. Calor da porra. É nada. O que tu gostaria de viver ou produzir artisticamente e não fez ainda? A empena vai chegar. Quem empena é a lateral dos prédios, sabe? E eu não tenho estudado ainda. Já recebi algumas oportunidades, me inscrevi e tal, ainda não passei. Mas eu também tenho esse senso do autodidata, que eu não estou estudando para isto. A oportunidade vem, eu faço o que eu posso, mas eu não estou me preparando para isso. E tem coisas que não dá para ser na sorte. Tem coisas que a gente tem que realmente se preparar para acessar. Então, eu acho que a empena vai ser uma grande realização da minha carreira. Em qualquer lugar que fosse, se for em Caruaru, se for em Recife, se for em São Paulo, se for no Rio, se for em Minas Gerais, onde for, eu vou lá fazer. Que conselho tu deixaria para as meninas que sonham em começar a pintar nas ruas e ainda não começaram? Comece. E vá segura, porque a única coisa que desmotiva a gente é a nossa própria insegurança, nosso próprio, né, tipo, mas e se nada, parceiro, se, aí você vê quando sim, porque se não, então nem rolou, já era. Lança aí tuas redes, diva. Eu sou Yasmina Pinta no Instagram, no TikTok, Pinta com 2 As, que eu estou... Tem que ser jovem, né? Tem que chegar no TikTok. As Minas Collab, que é da onde a gente, né, tem essa colaboração para a gente poder, né, disseminar tanto as Minas Pintam quanto os próximos projetos, porque vem aí, a gente está estudando para fazer muita coisa acontecer. E é isso. Só tem essas redes. Tudo. Yasmin, obrigada. Foi show! Você acabou de ouvir um episódio do Rastro Criativo. Eu sou Sabrina Lento Mourão, idealizadora, produtora, host e editora deste projeto, que conta com a identidade visual de Paloma Paulino, a Pombo, e ilustrações de Mara, as meninas da Oficina Emboá, além de contar com o motion design da Brisa. O Rastro Criativo é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do edital de Diversidade, Cultura e Periferia da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para acompanhar de perto nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @podcast Rastro Criativo, e no YouTube como Rastro Criativo Podcast.